Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 87 com o tema Pondera Sempre. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado. Não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem a manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremo-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos, que se comunicam na esfera carnal, adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência, nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos. Estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. O que é ponderar? É a nossa pergunta para iniciarmos esse estudo fantástico de hoje.
Ponderar, meus irmãos, é examinar com atenção e minúcia, avaliar, apreciar. Não atireis pérolas aos porcos, disse Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos as lições da estranha moral. Talvez pudesse se enquadrar, pois à primeira vista, em nosso entendimento, parece ser um tipo de menosprezo. Mas não. Significa que nem todos estão em condições de compreender elevadas informações. Não atireis pérolas aos porcos. Que pensar de uma criança de 3, 4 ou um pouco mais de idade frequentar uma universidade recebendo informações de alto nível? É mais do que evidente que ela não ficaria muito tempo naquele local, pois não tem condições de assimilar tantos conhecimentos superiores. Preferiria buscar o aconchego materno e depois brincar, como faz toda criança. Assim somos nós na Terra. Muitos ainda não despertaram para as informações vindas de mais além da matéria densa, grosseira em que nos encontramos. Grande parte da humanidade, e principalmente cristãos, banalizam o Cristo, limitam-no à ritualística dos cultos exteriores. Outros esperam a sua volta. Por isso, da importância das inúmeras escolas religiosas na Terra, mostrando que nem todos estão em condições de receber informações de cunho mais elevado. Mesmo assim, a bondade divina os presenteia com irmãos aptos ao ecumenismo, abrindo as portas ao entendimento, à fraternidade entre as religiões. Camille Flammarion, naquele famoso discurso durante o sepultamento do corpo do professor Kardec, disse diante daquela multidão que ali estava: este homem foi o bom senso encarnado. Mas imaginemos por alguns instantes, meus queridos irmãos, o nosso amado professor Kardec, se durante seu trabalho de codificação das obras, que hoje conhecemos, saísse pelas ruas de Paris, eufórico, super entusiasmado, fazendo aquela enorme propaganda da doutrina nascente, convidando todos para, por exemplo, assistirem às reuniões mediúnicas na residência da família Baudin. Seria uma ação ridícula, até mesmo cômica, e cremos que provavelmente o chamariam de fanático. E que, de certa forma, em grau bem pequeno, possa acontecer com aqueles que estão abraçando a doutrina sem se aperceberem que fanatismo na doutrina espírita não passa nem na porta de uma casa séria. Sabemos que, como em toda religião, há aqueles irmãos mais exaltados, mas a clareza dos postulados espíritas e a moral exercida pelos trabalhadores devotados educadamente tratam de eliminar
através de exemplos salutares, a invasão das sombras. No campo mediúnico mesmo, o cuidado, a atenção tem de ser redobrada. Há muitos bons médiuns, boa vontade de auxiliar, força de vontade para servir, mas nada disso vale sem estudo. Observar o campo íntimo defendendo-o contra as investidas das sombras, isto é, adquirindo conhecimento, pondo em prática o exercício da caridade. Estudo, trabalho e abnegação. Exemplos não nos faltam. A assistência também não. Ponderar sempre. Temos uma ciência em nossas mãos. Homens sérios foram ridicularizados no passado por mostrarem o resultado de muito estudo, experimentações, análises criteriosas, minuciosas, daquilo que hoje utilizamos com frequência para o nosso benefício. Louis Pasteur revelou o mundo microscópico. Hoje temos o leite pasteurizado em sua homenagem. Isso é um pequeno exemplo, mas nenhum deles ficaram gritando aos quatro ventos, forçando os outros a aceitarem seus estudos e análises. Uns de imediato mostraram-se acessíveis, outras neutras e, por fim, aquelas pessoas que não entenderam e, por fim, ignoraram. Viana de Carvalho foi um propagador incansável da doutrina espírita no Brasil. Militar, quando destacado para executar suas funções em determinado estado, observava, ponderava, sentia o momento propício para a divulgação do Espiritismo. E assim o fazia, levando a luz aos corações das pessoas. Quando o comando militar tomava conhecimento, o grande divulgador era transferido para outras localidades. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, diz o ditado popular. Ponderar sempre, em tudo. Lembremos o Cristo. Onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net.